A AMD diz que funciona. A Gigabyte fala que é compatível. Mas será que uma placa-mãe de entrada de R$500 é suficiente para dar conta do processador mais potente do mundo? É isso que a gente vai descobrir hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da InfoTurbo. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer esse teste doido aqui, ó. Deixa eu apresentar, para a gente dar início aos trabalhos, os componentes que nós vamos utilizar aqui hoje, tá? Vamos começar com a placa-mãe A620M-S2H da Gigabyte, que é o chipset de entrada aí, a placa mais simples que a gente tem na plataforma AM5. Em contrapartida, nós temos o processador mais avançado do mundo, que é o Ryzen 9 9950X, poderosíssimo. As memórias que nós vamos utilizar são esses pentes que já até estão instalados aqui na placa, ó, deixa eu tirar para mostrar para vocês. Memória da Patriot, essa daqui é a Viper Extreme 5, ela é uma memória, cada módulo desse daqui tem 16 GB de capacidade, com frequências de 7.600 MHz. Será que essa placa-mãe vai dar conta de subir toda essa frequência? Então a gente vai descobrir tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora lá! Pra gente dar sequência, dá uma olhada aqui, ó. Eu tive que instalar primeiro o processador AMD Ryzen 7 7700X. Por quê? Porque o Ryzen 9 9950X ele é da série 9000. E para essa placa-mãe aqui ser compatível, receber esse processador, ela precisa ser atualizada pelo menos para a versão F30. Aqui a gente está vendo a versão aqui, ó, F1. Outra coisa que eu já quero antecipar aqui para vocês. Reconheceu as memórias aqui, tá reconhecendo como 5600. A gente tem aqui, ó, o perfil para a gente trabalhar com 7600, 7400 e 7200, mas quando nós tentamos habilitar aqui o XMP Expo, simplesmente não funcionou e veio o aviso falando que ele vai trabalhar com uma frequência ali menor. Isso é uma limitação do chipset e, portanto, não adianta você investir numa memória de alta performance como essa daqui que nós colocamos para rodar nesse teste, se você não tiver uma placa-mãe e um processador que suporte aí essas frequências, tá bom? Só para mostrar aqui para vocês, estou no site da Gigabyte, placa-mãe A620M-S2H, revisão 1.0, e vou vir aqui, ó, em CPU compatíveis, só para vocês verem que é fato, ó. AMD Ryzen 9 9950X está aqui, falou que é compatível com a placa-mãe, para depois, se der problema aí, não falar que a culpa é minha, né? Já peguei aqui a atualização de BIOS e agora vou deixar tudo pronto para a gente poder trabalhar. BIOS atualizado para a última versão, processador 9950X devidamente instalado aqui na placa-mãe e agora a gente vai seguir com o projeto. Mas Ale, deixa eu perguntar, antes de você começar, eu vi que esse processador, ele veio sem o air cooler, por que ele não vem com nada? Seguinte, esse processador aqui ele tem um TDP muito mais alto, então a fabricante já nem manda aquele cooler box porque não seria suficiente para atender a demanda. O ideal é você colocar ali um water cooler ou então um air cooler bem superior para fazer a refrigeração desse monstrinho. E se a gente tentar colocar esse air cooler normal, que geralmente vem nos processadorzinhos mais básicos? Vamos descobrir junto. Antes da gente começar aqui o teste, queria só mostrar uma coisa para vocês que é relevante, ó. Tô aqui no site da AMD pra gente puxar as características desse processador, né? Então ele tem um clock base aqui, ó, de 4.3 GHz e ele tem um boost automático ali, um overclockzinho que chega até 5.7, tá? E aí deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tô com o HW Monitor aberto aqui do lado, a gente baixou o software aqui para vocês acompanharem, e aqui a gente vai ter a temperatura do VRM, né, ao vivo. Aqui a gente tem, ó, o clock que o processador tá batendo, então aqui agora a gente tá passando aí dos 5 GHz, como vocês podem ver, caiu ali um pouquinho, e a gente tem também aqui a temperatura do processador, tá? A gente tem a temperatura atual, tem o mínimo, o máximo atingido, e agora a gente vai colocar aqui o teste para rodar. Vamos embora, ó. A gente vai utilizar aqui hoje o Cinebench CPU multicore, 10 minutinhos de teste, vamos descobrir aí o que acontece. Gui, acho que o nosso teste já vai ser encerrado logo de cara. Dá uma olhada aqui, ó. Tem um pouquinho mais de 4 minutos que o nosso teste começou, né? 10 minutos aqui na contagem regressiva, a imagem que vai se renderizando. E aí quando a gente olha aqui, a gente percebe algumas coisas. Então, primeiro, a gente tem uma limitação da placa-mãe. A hora que eu mostrei aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui que é legal, ó. A gente vai ver que o TDP desse cara aqui, ó, 170. Tá vendo? E aqui, ó, a gente tem uma limitação de 80. Então, a própria placa-mãe, para se proteger, já diminuiu ali a alimentação desse processador,
fazendo com que ele não entregue a máxima performance. Então o que a gente percebe? Primeiro, a temperatura dos VRMs aqui, ó, subindo as alturas. Então a gente tem VRM já com 81, 72 graus, que é essa parte aqui, ó. Essa placa simples, tá vendo? Não tem nem dissipador. Cara, coloca a mão aqui pra você ver a temperatura disso. Nossa, você é louco. É Acho muito que dá pra fritar quente. um ovo aqui em cima. Vocês querem ver um ovo sendo frito? Não, parou com essas graças aí. Pô, volta. Até o que eu tava falando. Vamos lá, ó, voltando aqui, dá uma olhada nisso aqui, ó. Lembra que eu falei que o clock base, sabe que eu falei, até deu um piquinho ali, mas ó, clock base 4.3, o base, tá? O mais base. Aqui tá ficando na faixa de 3.100, ó, 2.8, 3.100, quer dizer, o processador não consegue nem oferecer ali a base. Isso que tá batendo 3.200, sendo que tá no processo de estressar. Ele tá estressando. Isso, Ó, tá abre lá, estressando. o pessoal vê de novo. Ó, tá no processo, ele tá estressando aqui e nem chega. E aí a gente percebe, pô, mas e o cooler box, então? Segura, não segura? Na verdade, o que acontece? A gente tem uma temperatura do processador aqui, ó, ficando na casa de 66, 75 graus, mas porque ele sequer tá atingindo aqui o mínimo que ele teria de clock, justamente porque a placa não tá fornecendo ali toda a energia que seria necessária para esse processador. Então, assim, você que comprou o processador mais poderoso do mundo para colocar numa placa-mãe de entrada básica, não que seja um produto ruim, não tô falando isso, mas ela não vai conseguir te oferecer possibilidade de usufruir a máxima performance desse processador top de linha. Só que é o seguinte, falar é muito fácil, né? Eu quero mostrar isso na prática para vocês. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá no estoque buscar uma placa-mãe parruda que vai dar conta desse processador para a gente ver na prática essa questão da alimentação que a gente estava falando, do clock mais alto e tudo mais. Fala comigo. Essa monstrona que a gente vai pegar agora, né? Bora nela. Galera, olha que absurdo a diferença dessa placa. Essa daqui é um chipset mais novo, X870, tá? É o chipset mais avançado aí que você tem da categoria. Na verdade tem o X870E, mas vou deixar isso para um outro vídeo, tá? Enfim, visualmente falando, vocês já percebem a diferença. É uma placa muito mais pesada, cheia de dissipadores aqui. Aqui a gente percebe que a gente tem um maior número de fases, você tem dissipador no VRM, dissipador de calor, né? Essa parte aqui em metal para jogar o calor para fora. Dá uma olhada na alimentação, isso daqui é legal mostrar para vocês, ó. A fonte de alimentação aqui, como é que você alimenta uma... Rapaz, tá quente até agora. Você tem a alimentação principal de 24 pinos e você tem essa alimentação do processador. Antigamente as plaquinhas mais básicas elas eram alimentadas apenas por 4 pinos. Aí depois começaram a ser alimentadas por 8 e você pega uma placa como essa daqui, ó, para processador parrudo como que a gente vai utilizar, ela acaba trabalhando aí com 16 pinos de alimentação pro processador. Muito legal, né? Ô Gui, só que eu tive um problema, cara. Não adianta nada a placa-mãe ter tudo isso aqui de alimentação se a fonte não tem pra oferecer, né? Preciso da sua ajuda. Deixa eu estralar o dedo aqui pra resolver esse problema aqui agora. Aí, olha aí, ó, agora sim, peguei uma fonte aqui pra gente não ter problema de alimentação. Ela tem 1050 watts, ela conta aí com certificação 80 Plus Platinum, tá? E olha que legal, todos os cabos aqui eles são modulares, então eu utilizei apenas aquilo que a gente vai precisar. Como a gente não vai usar placa de vídeo por enquanto, nem peguei os PCI Express. Peguei apenas aqui os cabos de alimentação do processador e o 24 pinos principal. Agora sim a gente vai fazer aquele teste que você queria, que é saber se esse cooler box aqui dá conta do recado, que é aguentar um processador 9950X. Bora lá. Galera, agora sim, ó, já abri aqui o HW Monitor pra gente dar uma olhada, tá? Então a gente tem aqui o VRM da placa em 38 graus, bem de boa, o processador agora tá na casa dos 50 graus. O Power Limit, isso daqui é bem legal. Lembra que aquela outra placa estava limitando em 80 watts? Agora a gente tem 200 watts. E o clock aqui que fica batendo quase aí 5 GHz. Vamos dar o start aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ó, contagem regressiva aqui em 10 minutos. Deixa eu puxar o programa aqui de novo para dar uma olhada. Uhul! Olha isso aqui, Gui. Olha a temperatura do processador. Subindo absurdamente. Segundos, ó, 12 segundos que o teste começou, o processador foi para casa de 95 graus e dá uma olhada aqui o quanto que ele tá puxando, ó, 160 watts de potência, os núcleos 130 watts de potência e dá uma olhada aqui, ó, lembra que lá ficava limitado a 3.200, 2.800, né? Aqui a gente tá com clock, ó, de 4.3, tá batendo o clock básico do processador aí.
Esse processador poderia ir mais longe? Poderia ir mais longe, mas por que ele não vai? Porque ele vai sofrer a limitação aqui, ó, da temperatura. Então, só para deixar aqui fechadinho para vocês, lembra que antes o processador não estava passando dos 70 graus? Era por conta disso aqui, ó. O processador não conseguia puxar mais do que 80 watts. Agora que a potência foi liberada, a temperatura subiu rapidinho. E é o seguinte, agora que o teste vai rodando, ó, você pode perceber que a potência até está caindo um pouquinho, justamente para essa temperatura aqui não passar dos 100 graus e forçar aí o desligamento da máquina. Vamos resolver esse problema? Como que a gente resolve um problema desse agora? Vamos lá. Essa aqui é a primeira vez que eu abro, hein? Nunca peguei um desse na mão. Water cooler aí, Frozen Warframe 420, preto ARGB. Water cooler da Thermalright, 420 milímetros. São 3 ventoinhas de 14 centímetros cada. Última geração, i5, memória RAM, 2 TB. Tá bom pra você ou não? Eu acho que dá até pra colocar num carro desse daí que dá tranquilo. O radiador do Uno. Testamos o radiador do Uno na CPU. Ó, como a gente tava falando, que acabou aqui, ó. Mas o clock tinha caído para 3.400, 3.300, não passava disso. Como o teste agora acabou, a temperatura do processador já tá voltando aqui para casa dos 60 graus, né? Já esfriou bastante. Mas ainda assim, ó que interessante, aquele primeiro teste lá tinha dado 28 mil pontos, né? Aqui já deu 31 mil pontos. Gui, olha que fantástico esse water cooler aqui que a gente colocou. 420 milímetros, difícil é você achar o gabinete compatível com ele. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Simplesmente gigante. Vocês têm noção? Olha o tamanho da minha mão. Dá umas duas. Saiu diretamente do Renault Kwid. E muito legal, né? A telinha imantada aqui, ó. E aí você consegue configurar pelo software. Você consegue colocar vídeo, foto. Aqui, por exemplo, tá mostrando a hora, a temperatura, a utilização do processador, clock. Tudo ARGB, a gente deixou desligado porque a gente tá fazendo um teste externo, né? Não é para deixar montado bonitinho, é só para ver o desempenho. E é o seguinte, tá ligado aqui, ó, 49 graus, temperatura padrão. Como vocês viram, o outro lá, a hora que a gente clicou em Start aqui, em 10 segundos bateu 90 e poucos graus, né? Vamos ver o que acontece? Vamos, clica aí. Bora lá. Vamos ver? Contagem regressiva, 10 minutos. Vamos correr para cá, vamos ver a temperatura do processador subindo, ó. 75. Dá uma olhada como o clock fica estabilizado, né? Aliás, você viu que você consegue fazer essa mesma leitura direto pela bomba do water cooler? Olha que legal. Temperatura do processador, utilização do processador também, ó. E mostra como as ventoinhas do water cooler aumentam. Isso é muito bacana também. É a diferença da refrigeração. Exatamente, é o PWM funcionando. Ó, 100% de utilização do processador marcando aqui. As ventoinhas também aumentam automaticamente, a gente consegue ouvir um ruído um pouquinho maior. E aí aquele negócio, diminuiu ali a utilização do processador, tá esquentando menos, não tem por que ficar com essa ventilação no máximo possível. O sistema vai controlando isso, vai ajustando isso sozinho. Então agora finalmente está tudo 100% mesmo, né? 100%, processador sendo utilizado aqui ó, em 70 e poucos graus e o clock acima de 5 GHz. Vou deixar o teste aqui rodar só pra gente ver a pontuação que vai bater no final. Pessoal, teste finalizado, então já acabou aqui, o uso do processador já caiu para 1% novamente, a temperatura já voltou aqui para os 49 graus. Agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, no primeiro vídeo que nós fizemos, quando a gente testou aqui no Cinebench, deu um pouquinho mais de 28 mil pontos com a placa-mãe anterior. Aí quando nós substituímos aqui para essa placa-mãe X870 utilizando o Cooler Box, a pontuação veio para 31.677. E por fim, agora que nós adicionamos ali o Water Cooler, a pontuação final foi de 41.639. Ou seja, a gente teve um ganho aproximado aí de 15% de performance só substituindo a placa-mãe. E a hora que a gente colocou aqui o Water Cooler, a gente teve um ganho de mais 30%. Esse teste aqui foi feito no multicore, ou seja, simulando ali um uso em multitarefas. Agora, você que utiliza esse PC de maneira profissional, imagina o quanto que isso daqui não renderia de tempo para você fazendo suas tarefas mais rápido, com mais precisão, você tendo a oportunidade de aceitar mais trabalhos, você tendo a oportunidade de ter mais tempo livre porque finalizou antes.
Enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem a necessidade de achar peças condizentes na hora de montar seu PC. Então vamos para as conclusões desse vídeo a respeito do processador mais potente, 9950X, com uma placa-mãe de entrada. O que a gente descobriu? Que se você quiser fazer essa combinação, você não precisa se preocupar com cooler. Afinal de contas, a própria placa-mãe já vai limitar ali a energia do processador, fazendo com que ele sequer esquente. Brincadeiras à parte, não faça isso, não é legal, você vai destruir ali o VRM da sua placa-mãe que vai estar sempre quente e você não vai conseguir aproveitar a máxima performance e desempenho do seu processador, né? Não, é um casamento que não faz sentido. Outra coisa, lembra das memórias que eu tinha falado que tinham frequências mais altas, 7600, e que aqui nessa placa-mãe acho que a gente conseguiu subir apenas 5200? Dá uma olhada no clock que tá batendo aqui, ó, 7600 MHz, ou seja, uma velocidade mais alta aí que vai te entregar mais performance, tá? Outra coisa que a gente aprendeu também é que não adianta você ter um super processador, você ter uma placa-mãe condizente, no caso aqui a gente está trabalhando com essa X870 Tomahawk linda, maravilhosa, e como vocês viram, perfeita para esse processador, suporta, dá a energia necessária, mas se você não tiver ali um cooler que faça a refrigeração adequada do seu processador, você também não vai conseguir atingir ali a máxima performance. Então você que quer montar um PC, a coisa mais importante que você precisa se preocupar é fazer com que as peças sejam compatíveis entre si, elas têm que ser equilibradas. Você nunca pode deixar um componente muito distante do outro. Se eu estou investindo numa placa de vídeo poderosa, num processador poderoso, eu preciso de uma fonte que seja potente. Eu preciso de um water cooler que dê ali a capacidade de refrigeração adequada e assim por diante. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixa seu comentário, deixa o like pra gente que é muito importante. Até a próxima!